O continente europeu é conhecido como o Velho Continente. E a melhor forma de estudar qualquer território é promovendo a regionalização desse território, ou seja, fragmentar esse território de acordo com as suas diferenças e as suas principais semelhanças. A geografia é uma ciência que faz isso. E o continente europeu é um espaço muito fragmentado, ou seja, muito regionalizado. Possui mais de 50 países, no entanto, os países possuem extensões territoriais pequenas. Dessa forma, é fácil perceber que essas dimensões menores facilita uma generalização na hora da identificação das semelhanças desses diversos países que formam o continente europeu. É possível perceber que o continente europeu, através das diferentes características de influência, como localização, características físicas, socioeconômicas, a formação étnica e cultural, tem uma importância específica na hora da organização espacial do território. Alguns fatores históricos também podem ajudar na regionalização de um território. O caso que aconteceu, por exemplo, no período da Guerra Fria, que dividiu a Europa em duas grandes áreas ou regiões, a Europa do Leste e a Europa Ocidental. A parte leste europeia seria a socialista nesse período, e a parte ocidental, a capitalista. Esse período ficou conhecido como uma divisão chamada de Cortina de Ferro, porque foi estabelecida a construção, por exemplo, do Muro de Berlim, em Berlim, que representava essa divisão, essa regionalização do continente por completo. Um dos grandes exemplos de regionalização do continente europeu, assim como qualquer outro continente ou território, são as características físicas ou os critérios naturais que separam determinados países ou regiões. Os critérios naturais são ótimos a serem utilizados, porque esses critérios muitas das vezes são muito bem definidos, podendo ser montanhas, cadeia de montanhas, rios, mares, entre outros. O que dificulta um pouco a regionalização por critérios naturais é que alguns países extrapolam as fronteiras naturais estabelecidas por esses critérios. Aí a necessidade de estabelecer outras formas de limites entre territórios ou países. A regionalização ela é fundamental para a organização de um território. É muito importante para o processo de regionalização. Mas quais critérios são importantes a serem utilizados para estabelecer a regionalização de um determinado território ou continente? Como já falei para vocês, os critérios naturais são de grande importância, mas não são eles os únicos critérios. Existem também a história de ocupação do território, a língua falada. Os critérios vão estabelecer a identificação das principais semelhanças e principais diferenças. Então, as características naturais, por exemplo. Todos os critérios são de grande importância, tá? Então, eu vou citar alguns aqui. Alguns critérios como a cultura, os critérios culturais, os critérios étnicos, como eu falei, a questão linguística, a economia, a política, guerras, clima, relevo, vegetação. Então, os critérios são inúmeros e eles estabelecem igualdade, ou seja, semelhança, e disparidade, ou seja, diferença entre os territórios.